último dia da semana de primícias, uma semana que nós dedicamos a ouvir o Senhor. E muita coisa foi construída desde domingo passado até hoje aqui. Muita coisa o Senhor nos posicionou e nos direcionou para o ano de 2019. Amém? E eu estou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem entregado a essa comunidade. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem derramado sobre essa casa. Nós não merecemos, mas Ele confiou em nós a graça do ministério da graça. Nós não merecemos, mas Ele confiou a nós o ministério da reconciliação. Nós não merecemos, mas Ele reconciliou nós em seu Filho. Amém? Através do seu Filho nós fomos reconciliados nele. Então nada se trata de nós, tudo se trata de Cristo. Nada se trata de nós. Nada. Porque tudo é por meio dele e para ele. Tudo é para ele. Amém? Mas nós temos uma responsabilidade. E a semana de primícias não teria um dia melhor, não teria uma semana melhor para nós agradecermos ao Senhor. Queremos que este ano é um ano profético para nós, como casa. Temos uma palavra que nos direciona de volta para casa. Amém? E essa palavra ela tem reverberado aos nossos corações e ao nosso espírito. Ela tem ecoado dentro de casa, ela tem ecoado dentro dos lares. E nós precisamos ouvir o Senhor. Quando nós ouvimos o Senhor, nós caminhamos e nos direcionamos pela visão dele. Porque ele é santo. Amém? A igreja do Senhor, ela está na terra para ser profética na terra. O corpo de Cristo, ele está na terra para gerar transformação na terra. E é isso que nós buscamos em nós, em primeiro lugar. Nós temos uma palavra nessa casa que diz: curados para servir. E quando você é curado, querido, você pode servir. Porque se você não for curado, você vai ferir. Porque pessoas curadas, elas têm experiência para curar. Mas pessoas feridas, o que elas vão fazer é multiplicar as suas feridas. E enquanto nossas feridas estão sangrando, estão derramando, não há possibilidade de nós servirmos, não há possibilidade de nós curarmos uma geração. Mas quando as nossas feridas cicatrizam, quando as nossas feridas são curadas, elas se transformam em cicatrizes. E uma cicatriz é um diploma de experiência. Cicatriz é um diploma de experiência. Quando você tem uma cicatriz, você atesta que você já foi experiente, você foi formado. O apóstolo Paulo, ele tem uma palavra muito legal que ele diz a nós, e ele falou aos homens em sua época: eu trago as marcas. Quando Paulo foi questionado pela sua autoridade, ele não disse assim: eu sou formado aos pés de Gamaliel, eu sou doutor da lei, eu sou fariseu, eu sou doutor da lei, eu sou fariseu, eu conheço tudo. A primeira coisa que Paulo levanta: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Chicoteado eu fui, preso eu fui, apedrejado eu fui, por naufrágios eu sofri, picado de cobra também fui. E ele atestava, quando ele levantava isso, ele atestava o seu diploma de um apóstolo chamado e enviado por Deus. E aí ele chega uma certa época e ele fala: tudo que eu tive lá no meu ensino só me serviu de esterco para o que o Senhor está fazendo agora. Então, querido, as nossas cicatrizes, elas são diplomas de autoridade. Amém?
Então é por isso que nós não podemos sangrar, nós temos que curar. Quando o Senhor chamou Paulo, a primeira coisa que o Senhor falou para Paulo foi: Paulo, vai em tal lugar, vai na casa ali de um homem, e você vai ficar naquela casa ali por um tempo, e você vai ficar sendo fundamentado na minha verdade, e você vai conhecer pessoas a qual você nunca andou, pessoas simples que você não teve, é delas que você vai comer da minha verdade, porque você já teve uma experiência comigo. E Paulo submeteu a verdade de Cristo. Ele, um homem que era conhecido, um homem que era um fariseu, doutor da lei, respeitado na religião judaica, ele passa aí a morar de favor na casa daquela pessoa, até que um homem recebe a visão do céu, vai lá e ora por Paulo: meu filho, restaura-lhe a visão, porque eu estou posicionando ele como apóstolo na minha igreja. Amém? Então, querido, as nossas feridas, elas não são para matar, mas nós precisamos permiti-las que elas sejam curadas. Uma igreja madura é uma igreja que entende. Um filho maduro é um filho que entende. E às vezes, para curar nossas feridas, o pai precisa vir com algo que dói. Às vezes a sua ferida está ali infeccionada e ele precisa colocar o dedo nela. Ele precisa colocar o dedo nela e cutucar, apertar, sair todo o pus, sair toda a inflamação, vir com um produto anti-inflamatório, vir com um remédio anti-inflamatório, um cicatrizante. Vai doer, mas você vai ser curado. Amém? Então toda a palavra do reino de Deus é uma palavra que deve gerar em nós fome por mudança, ou aliás, fome por transformação. Eu não posso ser mais o mesmo quando eu decido caminhar na verdade que é Cristo. Eu não posso ser mais o mesmo. E quando eu decido caminhar nessa verdade, a minha vida é transformada. E eu não vou falar que você vai ser melhorado, eu vou falar que você vai ser transformado. E quanto mais fome nós temos, mais o Senhor permite que a semente que está sendo lançada em nós gere vida. Uma certa vez o Senhor contou uma parábola aos discípulos e às pessoas que estavam ao redor, e as pessoas não entenderam, sobre as sementes que foram lançadas à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram essa semente. E aí ele explicou um pouco, porque tem algumas pessoas que você precisa não só explicar, você precisa desenhar. E Cristo, ele desenhou aquela parábola ali, explicando o seguinte: meus filhos, esta parábola representa as pessoas que, ouvindo a palavra do reino de Deus, e não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração tudo que foi semeado. Então, para Deus, o mais importante é que você entenda, querido, porque se você entender a palavra do reino, toda palavra ministrada sobre a sua vida não será roubada pelo maligno. E no momento de ministração existe uma guerra, onde toda palavra que está sendo liberada, você vai passar por uma guerra para não entender essa palavra. E eu quero te dar um conselho: não procure entender com a sua mente, porque a mente humana, ela se ofende com a palavra do reino de Deus. A nossa mente se ofende com o que é ministrado. Então abra o teu espírito e fala assim: Pai, eu quero tudo isso, eu recebo tudo isso. Porque quando você, o Espírito, recebe, quando o teu Espírito entende, ele produz algo inteligente na tua mente, que é a compreensão. Então muitas das pessoas estão tendo a palavra arrebatada por falta de entender. Amém, queridos? Vamos orar pelas nossas crianças.
Estende as mãos para cá. Pai, nós abençoamos os nossos filhos e declaramos que eles terão um culto, Senhor. E a palavra ministrada ali seja com total precisão aos ouvidos dos nossos filhos. Nós declaramos que através deles irá fluir cura nos lares. Irá fluir cura, Senhor, através dos nossos filhos. Cura, cura, cura. Nós declaramos isso. Declaramos ao Pai que nenhuma distração cerque eles naquele ambiente, Senhor. E declaramos que a vida de Deus os segue dentro daquela sala. Amém? Sobe devagarzinho, sem correr. Devagarzinho. Quem está em pé aí, querido, agora tem lugar, pode sentar aqui, tá bom? Se você não quiser sentar também, fica à vontade. Mas tem lugar para você sentar, pode sentar no chão. Glória a Deus. O pessoal está querendo ficar mais perto, né? Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15. Sabe de uma coisa? Aí você vai falar assim: nossa, como que a gente consegue ministrar? Todo mundo que ministrou aqui nessa casa ministrou da mesma coisa. E como que consegue ministrar tanto da mesma coisa? Deixa eu falar para você, querido. A religiosidade, ela é rasa. Então ela conhece muito de pouca coisa. Ou, aliás, ela conhece pouco, vou melhorar aqui. A religiosidade, ela é rasa. Ela conhece pouco de muita coisa. A religiosidade é rasa. Ela conhece pouco de muita coisa. Quando você vive a verdade do reino de Deus, você conhece muito de uma palavra. Eu vou desenhar para você isso. A religiosidade é como um rio bem largo, muito largo, que você atravessa andando porque ele é raso. Mas quando você vive a verdade do reino de Deus, é como um ribeirão profundo, que quando você pula nele, você se submerge e te afunda, e você não controla mais. Pode ser pouco, mas o Senhor vai te levar para níveis mais profundos. Então nada é tão simples. E é nesse lugar que nós queremos estar, onde as palavras simples nos levam a um nível de profundidade em Deus. Não dá mais para nós vivermos um evangelho onde nós falamos e conhecemos da Bíblia inteira, mas não temos ela como prática na nossa casa. Não dá para falar de um evangelho que você faz plano de leitura anual, mas essa leitura não é vista no seu praticar diário. Porque a maior Bíblia que o mundo quer ver somos nós. Então não adianta você falar versículos bíblicos e citar versículos bíblicos e conhecer versículos bíblicos de cor, se esses versículos não forem uma verdade na sua vida. Não adianta você chegar para alguém que necessita da verdade que é Cristo e pregar o evangelho citando versículos. E conhecereis a verdade, meu amigo, e a verdade vos libertará. E a pessoa começa a olhar para você e ver que você não é liberto. E aquilo que você profere da sua boca é mentira e não verdade. Nós precisamos fluir da raiz correta e fluir através da vida de Deus. E aí quando você conhece essa verdade de verdade, aí você é liberto.
Você é liberto de todos os sofismas que você carrega. Você é liberto de todas as ideologias que você carrega. E aí você começa a desfrutar de uma verdade. E a tua vida passa a ser uma verdade. E eu gostaria de chamar a tua atenção para o versículo Lucas 15. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Não precisa aumentar, não, deixa do jeito que estava. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. E este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter te desobedecido. E contudo, nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? E a gente continuar essa palavra aqui. 7 dias nós estamos ministrando sobre a mesma palavra, de volta para casa. 7 dias o ministro dessa casa está ministrando sobre de volta para casa. 7 dias. E o Senhor, Ele tem produzido em nós um entendimento muito claro do que é casa. Amém? Porque você pode ter uma casa, mas você pode não ter um lar. Agora nós, como casa de Deus, nós devemos ser aqueles que manifestam Deus em nosso lar. Porque nós podemos estar fundamentados no dinheiro, irmão, e o dinheiro compra um monte de coisa. Compra casa bonita, mas não compra um lar. Compra amigos, mas não compra a amizade. E se nós entendemos o que é de volta para casa, nós precisamos estar dispostos a receber quem está voltando. E sobre essa palavra, o Senhor me deu para o ano de 2018 um impedimento. Ele disse para mim: existe um impedimento das pessoas acessarem as minhas revelações eternas, acessarem as minhas bênçãos eternas. É a palavra ou se portar-se na autossuficiência. Quando o homem se porta na autossuficiência, ele já acha que sabe tudo, que ele não precisa de ninguém, que tudo que ele faz é o melhor. E ele se comporta como este irmão
do filho pródigo, o irmão mais velho. Por quê, querido? Porque o orgulho nos faz sentir como um escravo, mesmo estando do lado do pai. Era assim que o filho mais velho estava. Ele estava do lado do pai. Ele tinha tudo do pai, mas o seu sentimento era de escravo. Ele chegou para o pai: eu trabalho aqui para você como um escravo, como um servo. E aí, enquanto nós não formos libertos desse sentimento, eu vou estar desviado do propósito eterno. Eu preciso entender que Deus tem um propósito e não eu tenho um propósito. O que é estar inserido no propósito do Pai? É estar inserido no propósito dele, não no meu. Então, antes de eu entender, falar sobre propósito, o que é o propósito eterno, eu tenho que entender se eu estou no propósito eterno ou na minha vontade. Porque quando eu não estou fluindo no propósito eterno do Pai, o sentimento que vai dominar sobre a minha vida é de rejeição. E é assim que aconteceu com o filho mais velho. O João ministrou aqui, e ele falou algo legal e de entendimento legal, que nós entendemos que no passado, quando você partilhava uma herança com os filhos, o filho mais velho, ele levava o dobro da herança, porque era a responsabilidade dele de continuar o lar. Quando o pai fosse embora, ele passaria a ser o pai da família. Então aquele filho mais velho, ele também tinha colhido a sua parte. E ele estava reclamando por falta de celebração. Ele estava dentro de casa e reclamando por falta de celebração. Por quê? Porque ele estava longe do propósito. Ele estava trabalhando como um escravo. E ele fazia tudo direitinho para o pai. Ele estava vindo da onde? Da palavra? Do campo. Ele fazia tudo. Ele era um ótimo trabalhador. Mas o sentimento de rejeição sobre a vida dele o cercava de forma a ele entender que ele não tinha livre acesso ao pai. Quantas das vezes nós estamos na nossa vida religiosa fazendo e fazendo e fazendo, fazendo e fazendo, e o nosso sentimento é o mesmo do que esse do irmão mais velho, do filho pródigo. Eu sou um escravo, eu só sirvo para trabalhar. E aí essa imaturidade, ela impede a gente de desfrutar das coisas preciosas que são oferecidas pelo Pai. A nossa imaturidade não permite acessarmos as coisas preciosas que o Pai já deu para nós. E aí nós ficamos olhando as nossas mazelas, ficamos olhando o que eu quero para mim. E aí eu não celebro o que eu já tenho, eu não celebro o que eu já recebi. E por eu não celebrar, eu não consigo desfrutar o que eu já tenho. E aí eu fico amargando na ingratidão. Os meus olhos ficam cercados só para o momento. Os meus olhos ficam fitados, fixados no momento. O irmão do filho pródigo, ele estava olhando aquele momento. Todo mundo em festa, o pai alegre. Mas ele não conseguia olhar o tanto que ele já tinha com o pai. E tudo que era do pai era dele. Por quê? Porque a ingratidão, ela nos faz olhar só para aquilo que está acontecendo agora, e de preferência aquilo que é negativo. E a condição do filho que está perdido dentro de casa é essa: ele passa 365 dias com o pai, desfrutando de coisas maravilhosas e preciosas com o pai, mas um dia que não aconteceu conforme o desejo dele, a vontade dele, ele põe a perder todos os 365 dias, porque ele acha que o pai não o ama. Na verdade, isso é um orgulho, porque ele quer tudo para si. E aí ele vive numa mentira, e quem vive numa mentira não tem condições de celebrar. Então quem vive numa mentira, ele desgraça o futuro, porque quem não celebra hoje desgraça o seu futuro.
E aí o Senhor me fez lembrar aqui, queridos, daquele homem que entrou numa igreja ali em Campinas, agora no final de ano. E aí eu comecei a ficar impressionado quando por que aquele homem fez isso? Um homem que ele tinha um bom emprego no governo, depois foi exonerado, começou uma empresa, depois não deu certo, mas era um cara inteligente. Era um cara que vem de uma família que ninguém botava defeito. É um cara que formou nas melhores escolas da região que ele estudava. É um cara que as mulheres falavam que ele era o galã, porque ele era o cara mais bonito da faculdade, que ele era o cara mais inteligente da turma. E aí eu fui falando, não é possível, como é que um cara que tem tudo e ele passa? E aí esse cara, ele tinha um trauma que ele falava desde a sua adolescência, que ele detestava, porque o pai era um diácono na igreja, eu acho, e o pai trabalhava, servia todo mundo, cuidava de todo mundo, mas ele não via o pai em casa fazer nada. E olha como que a ingratidão é. Um erro da paternidade não justifica a sua ingratidão, porque esse pai já tinha posicionado esse filho. Esse pai já tinha colocado esse filho nas melhores escolas. Esse pai já tinha dado o melhor teto para esse filho. Esse pai já tinha dado a melhor condição da sociedade para esse filho. Mas ele só conseguia olhar uma falha do pai. Por isso que a responsabilidade em nós, como pais de destinos, é ficarmos atentos nas nossas ações. Porque nem tudo que nós damos aos nossos filhos estão levando a eles ao destino correto. E aí o orgulho deste homem, ele fez ele entrar num lugar, porque ele tomou-se ódio da igreja de Cristo, porque é a igreja de Cristo. Tomar-se ódio da igreja de Cristo e chegar-se ali e assassinar pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele. Porque o egoísmo faz isso. O egoísmo só se trata do que se importa a mim. Ele não quer saber dos outros. Ah, eu tenho ódio da igreja, então eu vou matar todo mundo, não importa quem eu estou matando. E o egoísmo nos transforma em covardes. Por quê? Porque ele entrou num horário onde só tinha senhoras e senhores numa certa idade avançada, indefesos até, para correrem. Mas o que eu quero falar com você aqui nessa noite é que o atirador de Campinas, ele culpou o pai dele pelo sentimento de rejeição que ele carregava desde a infância. O seu pai, que achava que estava fazendo tudo para o Senhor e estava perdendo a casa, ele estava nas maiores das boas intenções. Ninguém pode falar para aquele pai que aquele pai não fez com amor e com boa intenção a obra do reino de Deus. Ninguém vai tirar isso. É por isso que nós precisamos fluir da raiz verdadeira, irmãos. Quando nós falamos que nós precisamos fluir a partir da vida de Deus, que a partir da vida de Deus nós vamos saber o que é mais precioso para nós. Nós precisamos fluir a partir da vida de Deus. Porque até o nosso trabalho no reino pode ser Adão fazendo e não Deus fazendo. Quando Adão escolheu comer de novo, pastor, o senhor vai falar isso de novo, vou falar isso. Quando Adão escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolheu comer daquilo que ele queria fazer de bem. Ele não escolheu para querer fazer o mal. E às vezes o bem que você está fazendo não é bem coisa nenhuma, porque ele está carregado do conhecimento humano. Agora, se Adão tivesse escolhido comer da árvore da vida, escolher da vida de Deus, e nós precisamos entender isso, nós temos Cristo. Cristo vai ser a nossa suficiência. Se nós entendemos que Cristo vai a suficiência no nosso lar, o nosso lar não vai quebrar. Os nossos filhos não vão entrar em depressão.
A nossa família não vai ter problema de depressão. Os nossos filhos não vão viver rejeição, porque você está fluindo da raiz correta. Então, antes de fazer, eu tenho que saber quem eu sou em Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, nenhuma atividade, nenhum ativismo, nada vai me tirar do centro da vontade dEle. Porque eu posso estar fazendo muito bem feito, com toda boa vontade, mas está perdendo o que é mais precioso: minha casa. Por isso que nós precisamos entender: de volta para casa. De volta para casa. E foi esse mesmo sentimento que o irmão do filho pródigo teve. Porque o próximo passo de uma pessoa autossuficiente, esse homem aqui de Campinas, era um cara que conhecia tudo, inteligente, podia fazer as coisas sozinho. O próximo passo da autossuficiência é a rejeição. Toda pessoa que se acha melhor que todo mundo, ela vai cair na rejeição, porque ela se acha tão melhor que ninguém valoriza ela. Posso falar para você que é isso? Isso é Adão, é raiz adâmica. Você se acha o melhor, mas se você começar a fluir a partir de Cristo, manifestar o Cristo que está dentro de você, você vai entender que quem é melhor é Cristo. E todas as decisões que Ele tomar por você serão as melhores decisões. E aí uma pessoa dessa, ela está em casa, mas espera que a celebração venha do Pai. Ela não produz celebração por aquilo que ela já tem. Esse cara, ele podia falar assim: cara, tudo bem, mas eu tive os melhores amigos, eu fui galã da escola, eu formei nas melhores escolas, tive os melhores empregos. Não, ele olhou o quê? Um pequeno sentimento que ele nutria desde a sua infância. E ele não entendeu isso. O filho pródigo, ele não entendeu que o pai estava celebrando. Ele falou: não, pai, você não tem que celebrar por eles, tem que celebrar por mim. Ele foi embora, eu estou aqui. Só que ele não entende, querido, que o pai não produz festas para entretenimento. Um pai não faz festa para entreter ninguém. Nenhum pai faz festa para deixar filho chapado. Você já viu algum pai fazer festa? Fala assim: eu vou comprar todas as bebidas para você ficar bêbado, vou colocar todas as drogas para você passar a noite inteira usando. Algum pai faz isso? Porque nenhum entretenimento. Era isso que esse cara não entendeu. O filho pródigo não entendeu. Aliás, o irmão do filho pródigo não entendeu. Ele queria que o pai fizesse uma festa para ele. Pai não faz festa para entretenimento. As festas produzidas pelo pai são festas de celebração por encontrar o que se havia perdido. Um pai, ele só vai celebrar quando ele encontra aquilo que foi perdido e ele achou. A responsabilidade de fazer festa de celebração é do filho que está em casa. É de celebrar com o pai, de colocar: pai, hoje nós vamos fazer uma churrascada aqui para celebrar a tua paternidade, para celebrar o que você tem nos ensinado, para celebrar o que tudo foi fundamentado em nós. Essa é a responsabilidade de nós como filhos, e nós não entendemos isso. O pai não cria entretenimento, querido, porque entretenimento é funeral para os verdadeiros. Criar entretenimento é gerar funeral para quem é verdadeiro. Por quê? Porque o entretenimento você cria para atrair desinteressados. Você pode ver, toda festa que você faz é para atrair alguém que está desmotivado em fazer algo para Deus. Aí você precisa fazer festa na igreja para atrair desinteressados. E aí quando você atrai os desinteressados no reino de Deus, você mata aqueles que são interessados na verdade do reino de Deus. O pai não faz festa para atrair desinteressados.
E é essa a diferença que ele não entendeu. Por quê? Leia para mim Lucas 15, 7 na sua Bíblia. No mesmo capítulo. Versículo 7. E eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. O céu faz festa para quem? Para quem estava perdido, querido. O Pai não vai fazer festa. A obrigação de fazer festa é nossa. Quando você entende que você é filho, e você já é filho dele, a obrigação é nossa de fazermos uma churrascada com ele. É nossa. Por que é nossa? Porque eu já tenho um sentimento de filho. Eu não vivo na rejeição. Ele já me adotou, ele já me transportou para o reino do seu filho amado. Eu tenho um sentimento que eu sou rei e sacerdote com ele. Eu tenho um sentimento que eu sou filho com ele. Mas quando um pecador se arrepende, o céu se alegra e faz festa, porque aquilo que estava perdido foi achado. Era isso que esse filho não estava entendendo do pai. O pai estava celebrando porque o filho que estava perdido foi achado. Quem está em casa, a responsabilidade é quem está em casa celebrar. Por quê? Quem está em casa tem acesso a tudo, querido. Um filho que mora em casa tem acesso à geladeira, tem acesso ao gado, tem acesso até ao cartão do pai às vezes. Vai lá, pega o dinheiro do pai e faz a festa. De vez em quando a Carol faz isso. Pai, vou comprar um negócio ali. Quando eu vejo, só vejo caindo no celular. Porque o filho tem acesso ao cartão e a senha do pai. Ei, um filho não vive no débito, filho. Um filho tem crédito. Está na hora de nós sairmos do débito, irmão. Ei, Sheikandalamarabás. O papai não deve nada para nós. O papai não deve nada para nós. Nós não devemos ter sentimentos de rejeição, porque o papai não deve nada para nós. Nós temos crédito com ele. E se nós temos o crédito, ele passa o cartão. Faz festa. Faz festa. Levanta, celebra. Não deixe nenhum sentimento de rejeição tomar conta da sua vida. Porque os sentimentos de rejeição, eles vão dominar a sua mente, vão governar teus sentimentos, vão governar a sua alma. E nós te ensinamos o que? Pegue a sua alma e submeta ela ao Espírito, para que você não tenha governo de sentimentos. Você tem que ser governado pelo Espírito, não pelos seus sentimentos. Corpo, alma e Espírito. Você precisa entender isso. Corpo, alma e Espírito. A alma, se ela for governada pelo Espírito, ela vai expressar os sentimentos do Espírito. Mas se ela for governada pela sua carne, pela sua mente, ela vai expressar os sentimentos da sua carne e da sua mente. Quando nós aceitamos a Cristo, tudo que Adão perdeu lá no jardim, Adão perdeu o Espírito que conectava ao Senhor, nós podemos ter de volta. E aí você pega a sua alma e você submete ela ao Espírito. Mas como que você submete? Renunciando. A sua renúncia carnal, que nós falamos de cruz, a sua renúncia do seu eu, a sua renúncia do que você pensa, do que você deixa de pensar, vai te levar a conduzir a tua alma ao Espírito e ela ser governada pelo Espírito. Porque uma alma governada em sentimentos de rejeição, ela vai pensar a respeito dela e não do propósito eterno. Qual era o propósito do Pai celebrar? Aquilo que foi encontrado. Por isso que você não tem que olhar para você, você tem que olhar para o propósito eterno. Irmãos, a gente vê tanta gente falando de propósito sem entender o que é propósito.
Você sabe por que o Senhor nos ama? Porque nós somos filhos eleitos e gerados nele desde antes da fundação do mundo. Você não foi criado lá no boneco de barro em Adão. A palavra do Senhor fala para nós que o Senhor criou todas as coisas e o homem ele formou. Quando chega no homem, ele formou o homem do pó da terra. Por quê? Porque quando você vai lá em Efésios 1:4 fala que nós já fomos eleitos em Deus desde antes da fundação do mundo. Você consegue compreender isso? Você já vive em Deus, você já tinha vida em Deus, o teu espírito já vivia em Deus desde antes de Adão ser formado. E aí o Senhor forma a terra, forma Adão e coloca a vida em Adão. Aí Adão se torna um ser vivente. Adão se torna um ser vivente, mas ele era um espírito. Em Deus. Então o espírito que está encapsulado dentro de você conhece Deus. É por isso que você pode estar fazendo as coisas erradas, querido. Você pode estar lá na biqueira comprando droga, mas você sabe que você não está fazendo certo, porque o Espírito de Deus que está dentro de você está falando, não está certo. Você pode estar lá na rua, na Avenida Afonso Pena, lá na Nelson W, na Praça Afonso Pena, fazendo coisas inefáveis, mas o Espírito do Senhor está falando para você, não é certo. Porque o que habita dentro de você é muito mais forte. O diabo pode conduzir o teu corpo, o diabo pode conduzir até a tua mente, mas ele nunca vai ter o teu espírito, porque o teu espírito foi eleito nele. É por isso que no inferno não há adoração, e não é possível ter adoração no inferno, porque o Espírito que está em nós não reconhece ninguém como o Pai que nos seja o nosso Pai. Não há possibilidades de adoração no inferno, porque com uma pessoa que se caminha para o inferno, ela chega lá e fala, não, você não é o meu Pai. Que o Espírito que você carrega se conecta com o Pai, porque você foi formado nele, você foi gerado nele, você vive nele. E aí nós precisamos entender isso. E quando eu entendo a diferença do filho que vivia lá no antigo pacto e o filho que vive hoje no novo pacto. Porque o antigo pacto não se falava da manifestação de Deus em mim. Ela falava de uma porção de Deus, do Espírito que descia e eu profetizava. No novo pacto, a partir de Cristo, se fala do que? De Cristo habitando em mim, tabernaculando em mim, e eu expressando e manifestando essa vida de Deus. E é por isso, querido, que no passado as pessoas tinham dificuldades para reconhecer Deus como Pai. O homem no passado ele tinha uma dificuldade enorme para reconhecer Deus como Pai. Por quê? Porque ele não portava a vida do filho dentro dele. E nesse processo, você começa a entender por que esse filho pródigo foi julgado pelo seu irmão. Porque as pessoas do passado, elas tinham o costume de apontar o erro. Em Levítico 5, fala sobre a lei do pecado. Levítico 5, se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal do rebanho ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar em impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter a consciência disso, quando o souber, será culpado. Então as pessoas que vivem num pacto antigo, na antiga aliança,
Se ele soubesse que alguém pecou e ele não falasse, ele estava participando do mesmo pecado. Então, quando um irmão pecava, o outro procurava estar na ignorância, porque se ele estivesse na ignorância, ele não estava no pecado. Então, o que regia era a lei da ignorância. Ele estando ignorante aquilo, ele estava salvo. Mas se ele soubesse que o irmão pecou, ele tinha que ir na hora, chegar lá no sacerdote e falar: o fulano pecou, e fez isso e fez aquilo, porque senão ele ia estar em pecado também. E essa lei da ignorância, ela controlava o governo da terra. Por quê? Porque se alguém pecasse e ninguém descobrisse que ele pecou, ele não tinha pecado. Ele podia matar, ele podia roubar, ele podia adulterar, ele podia fazer o que quisesse, não era pecado. Só era pecado quando alguém o descobrisse. E aí sim entrava a lei. Adulterou, apedreja. Roubou, corta a mão. O seu boi chifrou o outro lá, matou o outro boi, dá o seu boi para ele. Mas era só se alguém soubesse. Então essa era a vida do antigo pacto, uma vida de relacionamento distante, onde as pessoas não conheciam Deus por estar em si. E era essa vida que o filho do irmão, mas o filho do irmão mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo vivia. Uma vida que tinha que apontar para os outros, em vez de olhar para si. E enquanto ele gastava tempo apontando para os outros, ele perdia o processo de Deus na vida dele. E era tão interessante aqui, quando você vai lendo em Levítico, você vai entendendo que se o homem tocasse em algum outro homem impuro, ele se tornaria impuro. Mas se ele não soubesse que aquela pessoa era impuro, ele não se tornaria impuro. Mas se ele tocasse num animal morto, ele era considerado impuro. Por quê? Porque o animal, ele é irracional. O animal não tem condições de se arrepender. Então quando você toca no animal, você sabe que ele estava morto, estava impuro. Então você tinha que pegar e levar uma oferta de sacrifício ao sacerdote. Eu estou aqui, trouxe essa oferta para você oferecer, porque eu toquei num animal impuro para remissão dos meus pecados. Então o negócio de Deus é com a verdade e com a consciência, com o Espírito que já habita dentro de você. E tem muita gente vivendo no antigo pacto ainda, os profetas do antigo pacto, que são os profetas de apontar pecado. Deixa eu falar para você, Cristo não está apontando mais pecados, pois todos os pecados já foram perdoados na cruz. Nós vivemos um tempo de remissão, não de apontamento. Nós vivemos um tempo de cura, de restauração da terra, não de julgamento. E é por isso que quando um pecador se arrepende, é por isso que quando uma pessoa chega até Cristo, há festa no céu, pois todos os pecados já foram perdoados na cruz. Quando nós entendemos isso, nós passamos para um novo nível. Por que você está falando isso, pastor? Porque no antigo pacto, se você soubesse do pecado do irmão, você teria que falar. E no novo pacto, não interessa a você, querido. Pastor, não interessa a você o pecado do irmão. Não interessa. Nessa casa nós temos um princípio. Nós não ouvimos falar da vida de ninguém. E pessoas que gostam de falar da vida dos outros, elas não conseguem permanecer nessa casa. Por quê? Porque nós não damos bola. Nós não damos crédito. Por quê? Porque tudo se trata de você em Cristo. Tudo se trata de quanto você está permitindo a ser transformado por Cristo. O irmão A, o irmão B, o irmão C, não interessa. Esse dia vieram falar para mim: você viu, pastor, o irmão tal separou. Eu falei: não me interessa, irmão. A vida dele não me interessa. Interessa o quanto de Cristo está sendo gerado e formado em mim. Não me interessa da vida do próximo. Por que que não interessa? Porque Romanos 14:12 já te fala isso, querido. Romanos 14:12 diz o quê? Deste modo, cada um prestará contas de si ao mesmo Deus e Pai. Quem transiciona para o novo pacto não vive de apontamentos,
vive de restauração. Sabe por que o novo pacto é a vida de Deus em nós? Porque no antigo pacto, o homem, para estar em adultério, ele precisava ser pego em adultério, e só se ele fosse pego, ele era apedrejado. No novo pacto, o homem não precisa ser pego. Só dele olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, desejá-la, já está. E aí o Espírito do Senhor chega nele e fala assim: amigo, o que você está fazendo? Não é um livro de regras do que você pode fazer ou não pode fazer. É a vida de Deus dizendo para você: você é meu filho, e você tem que andar segundo a minha verdade, os meus preceitos e a minha palavra. Ah, Deus. No antigo pacto as pessoas eram cobradas pelo que viu. A igreja do antigo pacto é a igreja apontadora. Só que ela está vivendo no tempo errado, ela está vivendo na lei de Moisés ainda. A igreja de Moisés, ela apontava o irmão. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela recebe o irmão. O pecado só seria pecado se alguém soubesse lá na igreja de Moisés. E o que acontecia? Um monte de coisa ficava encoberto. Um monte de coisa. Por quê? Porque se o pecado só era aquilo que era revelado, imagina o que ficava às escondidas. Parece a nossa velha vida religiosa. Não importa o que eu estou fazendo, não importa o que eu sou. Eu tendo uma roupa aparente de pastor, uma roupa aparente de músico, e estando aqui tendo uma boa escola de teologia, uma boa formação teológica, uma boa homilética, uma boa hermenêutica, eu entendo bem da palavra, eu aplico bem, eu tenho essa boa homilética, não importa, as pessoas vão me ver pelo que eu faço, aí eu aponto o próximo, porque ninguém conhece a minha vida. Então como que era a vida no antigo pacto? Era melhor eu apontar o próximo do que o próximo me apontasse. Então eu apontava todo mundo para dizer que eu era santo. E é por isso que hoje, quando nós entendemos que aquele que põe um jugo no irmão, ou aponta o irmão, ele está escondendo algo de si. Era assim que era a igreja do antigo pacto. O irmão mais velho, esse cara aí gastou com as meretrizes, gastou todo o dinheiro, e o senhor não faz, e o senhor faz uma festa para ele, e eu que estou aqui fazendo tudo belezinho, o senhor não me dá nada. Um sentimento de rejeição. A igreja que foi no antigo pacto, ela vive num sentimento de apontamento e rejeição quando as coisas não acontecem conforme o modelo dela. E é por isso, querido, que os religiosos deitavam e rolavam nessa época. Existia uma dominação tremenda. Por quê, querido? Porque no velho pacto, os homens apontavam a falha do próximo. No novo pacto, os homens reconhecem suas falhas. No novo pacto existe um amadurecimento. Eu reconheço a minha falha e eu trago à luz a minha falha. E quando eu trago à luz todo sentimento que me aprisiona, eu sou liberto. É por isso que se eu roubava, eu não roubo mais, eu trago à luz. Se eu adulterava, eu não adultero mais, porque eu entendi, o Espírito do Senhor falou comigo. Se eu andava fora de princípios, eu não ando mais, porque o Senhor falou comigo que cada princípio destrona um principado. Deixa eu falar para vocês uma coisa interessante do Senhor. Nós precisamos entender isso. Todo princípio destrona um principado. Então, se eu pago meus impostos corretamente, eu destrono um principado de corrupção sobre a minha vida. Se eu ando corretamente, eu destrono um principado que queira me levar para o mundo da criminalidade. Se eu sou honesto e vivo na verdade, eu destrono um principado de estelionato sobre a minha vida. Então por isso que todos os princípios precisam ser alinhados. Nós temos cuidado de muitas pessoas, pelo tempo que nós temos de evangelho, mas o tempo que eu tenho
adquirido uma maior maturidade no Senhor é esse tempo, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, que nós podemos dar apontamentos precisos e verem pessoas saindo de um estado de rejeição e se comportando como filhos que vão ao destino por liberarem falhas de princípios. Querido, não existe, você é pai. Se tem algum princípio que não está certo na sua casa, você pode ter certeza, você vai dar legalidade para que principados governem outras áreas da sua casa. Se você é pai e você gosta de roubar da internet, você pode ter certeza, você está dando legalidade para que principados governem seus filhos. Se você é pai e você gosta de fazer um gato na água, pode ter certeza, esses principados estão entrando na sua casa por legalidade que você permite. Você precisa fechar. O Espírito do Senhor já está falando com você num detalhe. Enquanto a espada está passando aqui agora, o Espírito está falando com você. Precisa fechar essa brecha, precisa acertar este princípio. Existem princípios que vocês precisam acertar para que a vida de Deus flua na sua vida. Ah, Senhor, pastor, eu não rompo na minha vida financeira, eu não rompo. Você precisa romper e precisa acertar o princípio da obediência. Quando você obedece, você não sofre. E quando fala de vida financeira, eu estou falando para você, você precisa romper. Se você não obedece, não dá para mim falar para você de dízimo e oferta. Eu sou uma pessoa que eu não brigo por dinheiro, não. Se você não quer dizimar, não tem problema, a igreja não vai ter falta. Entenda uma coisa, a igreja não vai ter falta. Por quê? Porque ela é do Senhor. E se é do Senhor, Ele paga. Não é isso. Nós nunca trazemos uma conta aqui, nós nunca trazemos nada. E nós não vamos te manipular para ofertar. Mas tenha certeza que isso é um princípio. Se você não cumpre este princípio, você está dando legalidade para a sua vida financeira ser bagunçada. No ano de 2019, de volta para casa, vamos arrumar as finanças, filhos. Vamos arrumar a casa. É de dentro de casa. Não é reclamar, pai, o senhor não me dá uma festa. O pai te dá o salário inteiro, mas você não organiza. Sai gastando que nem doido. Porque muitas das vezes nós somos hipócritas. Nós pegamos o 10% do Senhor, vem aqui na igreja e fala assim: está aqui, Senhor, é seu. O resto eu faço como eu quero. Não, o resto é dele também. Pergunta para ele no que você deve investir. Pergunta para ele como você deve gastar. Pergunta para ele como que você deve atuar na sua vida financeira. Mas nós somos tomados de um sentimento de rejeição, onde eu quero ter tudo a qualquer custo, mas agora. Então eu pago 3 vezes mais para ter hoje. E aí quando eu termino de pagar, aquilo que eu paguei não vale metade do que valia, e eu paguei 3 vezes mais. Querido, isso é ser governado pelo dinheiro, é ser governado pela sua alma. O Espírito do Senhor te dará a paz que excede todo entendimento, para você esperar a hora certa, o momento certo. Mas você precisa de posicionamento. Senão você vai ficar na casa fazendo igual o irmão mais velho. Pai, eu estou aqui, o senhor não faz festa comigo. Tendo tudo. Deixa eu falar para você, querido. Se você obedece, você permite que a vida Zoe governe a sua vida. Amém? Então não se trata de ninguém, mas sim quando você renuncia, quando eu renuncio para viver a vida de Deus. E aí quando eu renuncio, eu passo a viver a vida de Deus. E eu começo a escutar o Espírito de Deus falar comigo. Amém. Você escuta. Por quê? Porque Ele está aí. Ele está aí. Ele não está longe não, Ele está aí. Ele está aí. Da mesma forma que Ele está cortando com o seu espírito agora e alinhando algumas coisas aqui, Ele está aí. É o Espírito. Nenhuma palavra pode ser entendida na mente. Por quê? Porque a palavra do reino ofenderá a mente.
ela ofenderá Adão, porque o propósito da palavra do reino é levar Adão para a cruz, é matar Adão e acabar. Mas você precisa entender, você é precioso, você tem um pai, e esse pai o ama, e esse pai te conhece, porque o teu espírito foi formado nele, você foi formado nele, foi gerado nele, desde antes da fundação do mundo. Você precisa religar essa conexão, você precisa trazer de volta essa conexão, e quando você trazer de volta essa conexão, a vida de Cristo se manifestará através de você. E não vai se tratar de ninguém, não vai se tratar do próximo, não se trata do irmão A, do irmão B, do fulano A, do fulano B, não se trata do C e do D, não se trata do C e do D, não se trata. Não se trata do C, do Z, do Y, se trata de você, através de Cristo. Senão, querido, nós vamos estar que nem o irmão mais velho. Eu estou na casa e não tenho nada. Deixa eu falar para você, a casa é sua, o fogão é seu, o armário é seu, tudo que está na propriedade é seu. E sabe qual é a maior herança do pai em nós? É o legado dele. A maior herança que um pai deixa para o filho é o seu legado. E qual é o legado de Deus para nós? Palavras de vida eterna. Esse é o maior legado, para que você não se sinta em casa, mas sem ser participante da casa. E hoje eu quero falar com você, querido, que todo sentimento de rejeição, que todo sentimento que te impede a desfrutar daquilo que o Pai tem, seja quebrado. Que essa palavra entre no teu espírito como uma verdade, como um martelo que quebra a pedra, como uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito, e divide a tua alma da carne e coloca colada ao espírito. E se você entender isso, a sua vida não vai ser mais de domínio, mas sim de governo. Você não vai precisar esconder mais nada, porque o Senhor vai falar com você. E aí você vai se submeter e vai gerar e ter cura. E sabe aquela ferida que eu falei lá no começo, que está te ferindo, e você não permite a cura? Por que você não permite a cura? Porque você fica passando remédios por conta. Sabe aquela ferida que você tem, que aí você vai no vizinho A, o vizinho, passa isso aqui. Aí você vai no vizinho B, passa isso aqui. Você vai no vizinho, passa isso aqui. Mas você não vai no Pai. Porque geralmente o Pai sempre tem um remedinho caseiro que arde, mas quando passa, cura. Quantas das vezes, quando eu estava machucado, eu não ia na minha mãe e no meu pai, porque eu sabia que o remédio que ela ia passar ia doer. Então eu ia nos meus coleguinhas, põe pó de café. Eu punha pó de café. Aí no outro, põe pasta de dente. Eu passava pasta de dente. Aí o outro, põe na terra. Eu põe na terra. Eu morava perto de uma fazenda aqui. Aí eu pensava assim, põe o pé no estrume de vaca que sara. Eu tinha muita frieira nos pés. Aí todo mundo falava uma coisa, eu fazia. Mas eu não queria passar o tal do álcool com piracá que a minha mãe tinha. A minha mãe tinha um álcool com piracá, que quando colocava nas feridas ali, doía demais, irmão, mas no outro dia estava tudo seco. E toda vez que eu chegava nos meus pais, pega o álcool com piracá. Não, eu preferia colocar meu pé no estrume de gado do que ser curado pelo remédio do Pai. Quantas das vezes nós rejeitamos a palavra do Pai e nos deitamos nos estrumes do mundo porque não queremos viver a verdade do Evangelho? Acertar princípios às vezes vão doer um pouco, mas você vai desfrutar de uma cura que nunca mais irá sangrar na tua vida. Você precisa entender que a cura está dentro da casa do Pai. A cura está dentro da casa do Pai. Você tem um Pai celestial com um filho amado. E você precisa entender isso. Fica de pé, querido, nessa noite. Você precisa entender isso.
e desfrutar dessa verdade. Se você entender e desfrutar dessa verdade, acertar princípios para o ano de 2019, você sabe, porque o Espírito do Senhor já está falando com você. Você passou o ano de 2018 inteiro falando: Senhor, está dando tudo errado, está dando tudo errado. Na minha casa não dá certo, no meu emprego não dá certo, com os meus filhos não dão certo, está dando tudo errado, com meu marido não dá certo. Ei, vença esse principado aí, acerte princípios. Acerte princípios. Acerte princípios que o reino de Deus estabelecerá sobre a sua vida. Hoje é uma noite de oportunidade. Nós estamos celebrando essa ceia, e a ceia é a celebração da tua comunhão com Cristo e da tua comunhão com teu irmão. O que é ceiar, querido? Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, ele traz uma exortação à igreja que estava fazendo o ato da ceia sem discernir o corpo de Cristo. O que era sem discernir o corpo de Cristo? Os irmãos que tinham mais dinheiro traziam as comidas, comiam na frente. Os irmãos que não tinham, quando chegava, não tinha nada para eles comer. Então eles não discerniam a fraternidade do corpo de Cristo. Hoje, religiosamente, nós trocamos a ceia dos irmãos por um copo de vinho e um pedaço de pão. Mas a ceia que os irmãos faziam era um banquete. Só que esse banquete ele foi se desviando do propósito eterno. No meio do caminho, alguns irmãos que tinham condições chegava mais cedo no culto, comia tudo, e quando chegavam os irmãos que não tinham condição, não tinha mais nada. Aí Paulo falou assim: vocês comem e bebem para as suas próprias condenação, porque vocês não discernem o corpo de Cristo, porque vocês se ajuntam para divisões, para contendas. Vocês não se ajuntam para edificar o meu corpo. A igreja de Cristo é uma só, não pode ter divisões, somos irmãos. Aquele que não tem condições, ele participa da mesa daquele que tem condição. É assim que é a igreja de Cristo. E aí Paulo falou: vocês são pecadores, então cada um de vós analise a si mesmo e discirna, e depois coma e beba. Alguém achou na Bíblia quantos discípulos foram batizados? E por que eles ceiaram com o Senhor?
tinha nada que impedia eles ali de cear naquele momento. Eles tinham comunhão com Cristo. Então a ceia te traz vida, querido. É claro que se você é filho de Deus e você está exposto à verdade do Evangelho, você não vai deixar de dizer assim, eu quero descer as águas do batismo. Porque o batismo ele representa publicamente a sua decisão por Cristo e a sua morte por amor a Cristo. Ele representa, ele não é. O batismo não é a morte, ele é uma representação da sua morte. Porque a morte é uma decisão voluntária que todo dia você tem que ter. Mas se você tem comunhão com Cristo, nada te impede de ficar fora disso. E aí a gente impede as pessoas de participar daquilo que traz vida. Isso traz a vida. Porque aqui você está dizendo Cristo e a igreja, o corpo eu tenho comunhão. Amém? Aqui está o pão e o vinho. O pão que representa o corpo de Cristo. E o Senhor, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E depois também, semelhantemente, pegou o cálice e disse: este cálice é o cálice do novo pacto, da nova aliança, é o meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Um sangue que foi derramado para remissão. Então o que te dá vida, não fique longe do que te dá vida. Por muitos anos eu aconselhei pessoas que falaram assim: ah, pastor, eu não estou bem não, eu briguei com a minha esposa e eu vou ficar sem participar da ceia. Aí eu falei: ah, pai, você brigou com a sua esposa, larga a mão de ser orgulhoso, vai lá dar um beijo nela e participa da ceia, porque você comunhão com Cristo, rapaz. Larga de ser orgulhoso, joga seu orgulho fora. A ceia é comunhão com meu irmão e comunhão com Cristo. Comunhão com o corpo e comunhão com Cristo. E aí eu conheci pessoas que ficaram meses sem participar, e a pessoa vivendo uma mesma vida fraca, rasa, por orgulho. Uma vida rasa por orgulho, de não querer acertar as coisas, de não querer se alinhar. Então ele prefere se abster da vida de Deus do que acertar princípios. Ele prefere se abster daquilo que é do Pai do que viver a verdade. Ele prefere não ter comunhão com Cristo do que chegar no pastor Paulo, eu errei, me perdoa. Tem um livro do apóstolo Hélio ali que é tremendo. Eu errei. Se você ainda está nessa fase, você precisa ler esse livro. Eu errei. Querido, olha que frase que mudaria o mundo. Hoje você cantou aqui no início do culto que você quer mudar o mundo. Você sabe como que você vai começar mudando o mundo? Chegando para alguém e falando assim: eu errei. Olha que morte maravilhosa é essa. Você chegar para sua esposa e falar assim: esposa, eu errei. Olha que morte maravilhosa. Você chegar para o seu filho e falar: filho, eu errei. Você chegar para sua esposa e falar: esposo, eu errei. Isso aqui é morte maior do que essa. Morte do seu eu. E às vezes você fica tão religiosamente querendo morrer em coisas mais profundas e esquecendo das coisas básicas. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Celebramos a tua vida, celebramos o teu sacrifício. Agradecemos, ó Pai, pela tua coragem. Ah, Senhor, pelo teu amor. Um amor que nos deu condição de sermos filhos. Um amor que nos deu condição de viver a verdade do teu evangelho. Celebramos, 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 Senhor.
ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Se você reconhece isso, que Ele é bom. Ele é bom, Ele é Cristo. Coma do pão e celebre o ato de coragem do Senhor. Chorou corianda na maramas. Leganda na maramarabas, corianda na manas. Rarakanda na marabarabas, surianda na manas. Receba da vida de Deus, da vida do Cristo que flui em você. Recandaramas, tu coriandaramas. Obrigado, Pai. Obrigado por me amar tanto assim. Beba do cálice, querido.